Continuando o nosso encontro de hoje, nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre a fé. E vamos tentar buscar respostas para as seguintes perguntas. O que é fé? De onde vem a fé? Como ela é transmitida? Em quem devemos acreditar? E por fim, vamos ver algumas das características da fé. Então, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da preposição em causa. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ou seja, algumas religiões não acreditam que Maria é a mãe de Deus, é a mãe do Salvador. Porém, a nossa fé que nós professamos, nós católicos acreditamos nisso. É um dogma da igreja. Outras religiões e seitas, por exemplo, pregam a sua verdade. Por exemplo, o Espiritismo acredita em reencarnação. A Igreja Católica não acredita. Nós acreditamos na vida eterna, ou seja, é uma continuidade. Após a morte tem a vida eterna. De onde vem a fé? Para nós que professamos a fé católica, a fé é uma das virtudes teológicas, ou seja, tem como origem e motivo e objeto imediato o próprio Deus. Então a fé, para nós católicos, ela vem de Deus. Então, a fé é uma graça de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele já nos deu a fé. Usando um exemplo bem simples, um carro, quando ele é fabricado, ele sai de fábrica com alguns componentes lá, alguns opcionais já de fábrica. Por exemplo, ar-condicionado, airbag, rodas de liga leve, entre outros. Assim, quando Deus criou nós, Ele já deu esse opcional para nós, que é a fé. Deus nos deu a fé para que acreditássemos em seu projeto de amor. Então, qual que foi o objetivo de Deus dar para nós a fé? Para que nós acreditássemos em seu projeto de amor, seu projeto de salvação. Nós devemos acreditar em Deus, Pai, o Criador, em Deus Filho, que é Jesus Cristo, nosso Salvador, e também no Deus Espírito Santo, que é o nosso santificador. Devemos acreditar em Deus Pai, Ele que se revelou para nós. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e os criou por amor. Aquele que tem um projeto, então Deus tem um projeto de vida e salvação para cada um de nós. Aquele que fez a aliança com Noé, Noé foi chamado para salvar a humanidade. Elegeu Abraão para congregar a humanidade que estava dispersa, formou seu povo Israel, salvando-o da escravidão do Egito. Deus se revelou pelos profetas. Quantas profecias nós tivemos e que já foram concretizadas, feitas pelos profetas. Uma delas, o próprio nascimento de Jesus, a mais importante, o nascimento de Jesus, o nosso Salvador.
Nós vimos nos encontros passados que o profeta Isaías, né, 700 anos antes do nascimento de Cristo, profetizou que Maria teria um filho, né, e esse filho seria chamado Emanuel, Deus conosco. E aí Jesus, né, esse Jesus que foi anunciado, né, que o anjo Gabriel anunciou a Maria deu seu sim, né, esse menino, né, era o Messias, né, é o Messias, aquele que veio para nos salvar. E com o nascimento de Jesus e com a sua morte na cruz, se deu toda a plenitude da revelação. Né? Então, quando Jesus morreu, após ter sido flagelado, ter sido maltratado, ali se deu a plenitude. Né? Toda a revelação de Deus foi concluída com a morte de Jesus. Também devemos acreditar em Jesus, que foi o Deus visível em meio ao seu povo. Jesus é aquele que nos apresenta o Pai. Foi por meio de Jesus que a humanidade pôde conhecer a Deus, através das obras realizadas por Jesus, que podemos contemplar o amor e a misericórdia de Deus. Então, como já foi dito, Jesus veio ao mundo com uma missão, a de revelar Deus para nós. Além de nos ensinar o que nós deveríamos fazer, o mais importante, ele revelou Deus para nós, revelou quem Deus era, revelou o amor dele, através do quê? Através dos seus ensinamentos, através da misericórdia que ele teve, né? Com tantas pessoas, através dos milagres, com tantas pessoas que foram em busca de cura, né? Foram em busca de Jesus para obter a cura. Então Deus foi se revelando no Filho, em Jesus. Então, como eu disse, na cruz o projeto de salvação de Deus se realizou. Né? Quando Jesus foi crucificado, todo o projeto, né, de salvação se deu por concluído. Toda a revelação desse amor, desse projeto, ele foi concluído. Contudo, ainda nós não conseguimos compreender tudo, né? Nós ainda não conseguimos compreender todo esse projeto, toda essa forma de amar de Deus, né? E também devemos de acreditar no Espírito Santo, né? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas é Ele quem primeiro desperta a nossa fé. Suscita-nos, né? Suscita a nossa fé. E é pela ação do Espírito Santo que conhecemos o Filho. Né? Então, o Espírito Santo que nos ajuda a conhecer o Filho, que nos foi enviado, e o Pai revelado pelo Filho. Então, o Espírito Santo é quem nos ajuda a conhecer o Filho e, consequentemente, a Deus, o Pai. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Quando o Pai envia seu Filho, envia seu sopro, o Espírito Santo. Este, sem aparecer, é quem revela Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível. O Espírito Santo é a unção com a qual Jesus foi ungido. É a glória com a qual o Pai glorificou o Filho, a mesma que Jesus nos comunicou. Então, em quem mesmo nós devemos acreditar? No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, nossa fé ela deve de ser trinitária: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é que nos
nos dá força, né? É Ele que faz com que nós acreditemos, né? Quando Jesus morreu, após ele ter morrido, alguns dias depois os discípulos estavam reunidos e ele aparece para os discípulos, né? Aparece e fala para eles que não deixaria eles só, que mandaria o Espírito Santo, que mandaria um advogado, mandaria o Paráclito para ajudá-los a continuar a obra de evangelização de Jesus. E é através da fé que os cristãos creem em Deus, nas suas verdades reveladas e nos ensinamentos da Igreja, visto que Deus é a própria verdade. A fé é uma resposta do homem a Deus, que se revela e é o resultado do encontro, né, do homem que busca Deus com Deus que vai ao seu encontro, né? Então, a fé é essa resposta a todo esse projeto de salvação, de revelação que Deus nos dá. É uma resposta do homem ao projeto de Deus, à vontade de Deus, né? Nós pudemos ver, né, no testemunho da irmã Thaís, né, como ela renunciou, né, aquilo que ela renunciou, e também aquilo que ajudou, né, no crescimento da fé, no crescimento e naquilo que ajudou ela a acreditar em Deus, acreditar que realmente Deus tinha um projeto para ela, né? A vontade de Deus na vida dela era que ela fosse uma consagrada, né? Ela gostaria de fazer outras coisas, né? Diante da vontade da irmã Thaís, ela falou que gostaria de ser médica, né, para cuidar dos doentes. Ela também falou que queria ser rica para ajudar os pobres, né? Deus deu para ela tudo isso, mas de forma diferente, né? O projeto de Deus na vida dela era diferente, né? Então, a riqueza dela é o próprio Deus que ela, né, acredita, que ela professa com o testemunho da vida dela, né? Ela cuida dos pobres, ela salva vidas, né, como médica, mas ela salva vidas para Deus, né? Existe um amor maior que isso? Existe uma entrega maior que essa, né? Assim como Maria, o sim de Maria, né, transformou toda a humanidade, deu oportunidade para que o Salvador nascesse, viesse ao mundo, né, para que as pessoas que conviveram com Jesus pudessem ver a face de Deus nele, porque Jesus fala: quem me viu, viu o Pai, né? Puderam conhecer Deus através do Filho, Jesus, né? Que grande alegria, que grande resultado, que grande fruto que deu esse sim de Maria. Ela poderia ter dito não, né? Ela também tinha os projetos de vida dela, mas ela, pela fé, ela acreditou e se entregou, né? Deu essa resposta, essa entrega para Deus através do sim que ela deu para Deus. A fé é uma adesão pessoal do homem a Deus e, ao mesmo tempo, a aceitação da verdade que Deus revelou. É um ato pessoal, uma resposta livre do homem à iniciativa de Deus, que se revela, mas não é um ato isolado. Ninguém dá a fé a si mesmo. Aquele que crê recebeu de outros a fé e deve transmiti-la a outros. Cada fiel é como um elo na grande corrente dos que creem. Eu vou repetir esse pedaço para ficar, talvez ficou um pouquinho confuso. A fé é um ato pessoal. É um ato pessoal. Uma resposta livre do homem à iniciativa de Deus, que se revela,
mas não é um ato isolado. Como assim não é um ato isolado? Nós vamos ver na sequência. Ninguém dá a fé a si mesmo. Aquele que crê recebeu de outros a fé e deve transmiti-la a outros. Cada fiel é como um elo na grande corrente dos que creem. Mas como assim, vocês devem estar perguntando, né? Se há pouco você falou, né, que a fé foi nos dada já quando nós nascemos por Deus. Né? Sim, a fé foi nos dada quando nós nascemos, quando nós nascemos. Né? Então, é uma graça, né, que já vem de fábrica para nós. Né? Quando Deus nos criou, Deus já deu a fé para nós. Mas daí agora você vem dizendo que a fé é transmitida por outros e para os outros, assim como eu recebo, eu também tenho que transmitir? Como assim? É? Sim, né? Deus já nos criou dando a graça da fé, assim como nos criou com o livre-arbítrio, né? Em escolher entre o caminho do bem ou do mal. Assim é com a fé. Nós somos livres em professá-la, ou não, de acreditar ou não no projeto de amor e salvação que Deus tem para cada um de nós. Então, nós recebemos a fé, nós recebemos a graça, nós recebemos a virtude da fé em Deus. Né? Talvez estejam perguntando, né, o que significa aquele copo que está aqui do lado. Né? Então, nesse copo aqui, eu tentei fazer uma limonada. Né? Mas eu coloquei aqui água, limão e coloquei açúcar. Né? Não sei se vocês conseguem ver, acho que eu vou chegar mais perto. Acredito que vocês consigam ver aqui. Né? Ela tem... O açúcar está tudo aqui embaixo. Está todo depositado aqui embaixo. Ó. Né? Então, eu fiz isso para representar cada um de nós, a nossa vida. Então, dentro desse copo aqui está a minha vida e a tua vida. Né? E o açúcar que está lá embaixo, né, o açúcar que está aqui embaixo, é a nossa fé. Também podemos representar esse açúcar como o Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Né? Então, Deus, quando criou, né, nos criou, né, usando uma metáfora aqui, Ele nos criou dessa forma. Né? A água, o limão aqui e o açúcar. Né? Então, quando nós transmitimos a fé para o outro, quando nós professamos a fé, como que Deus, através do Espírito Santo, Ele nos concede a fé que é uma resposta minha para com Deus. Né? Mas como que eu vou professar essa fé? Né? Então Deus deu para nós a possibilidade de nós acreditarmos nele, através da fé. Então, Deus, Ele criou. Assim como Ele criou, né, como eu já disse, né, criou nós com o livre-arbítrio de conhecer entre o bem e o mal, né, de aceitar, né, o bem ou o mal, escolher entre o bem e o mal. Ele também nos criou com fé e com a possibilidade, né, de nós se entregarmos a Ele, de aceitar ou não a fé. Né? Então, quando nós não aceitamos a nossa fé, não professamos, a fé fica assim, lá embaixo. Né? Não, essa virtude que Deus fez para nós, ela não surtiu efeito, né, na nossa vida. Se eu tomar aqui um gole, azedo, né? Então, quer dizer, o açúcar,
não fez o efeito desejado, né? Ele não fez o efeito que ele deveria de fazer aqui na minha limonada. Mas quando eu professo, quando eu transmito a fé para o outro, né, eu dou aquela mexida, né? Quando eu alimento a minha fé com a palavra de Deus, com os ensinamentos da igreja, né, essa fé, ela vai fazer efeito na vida. Agora ficou gostosa. Agora ficou... Não ficou docinha, né? Porque a limonada, ela é azeda, né? Tem o gosto do limão azedinho. Mas ela ficou gostosa. Dá pra tomar bem. Querem um gole aí? Estão servidos? Que pena, né? Que não dá pra fazer nossos encontros pessoalmente, né? Que vocês poderiam estar experimentando da minha limonada. Só faltou uma pedrinha de gelo ali para ficar um pouquinho melhor. Mas deu para entender, né? Então Deus dá para nós a fé. Mas se nós deixar guardadinha lá, quietinha, né? Não vai adiantar em nada. Assim como Deus, quando no nosso batismo, dá o Espírito Santo, né? Se nós não professamos o nosso batismo, se nós não vivemos como cristão batizado, também aquele sacramento, né, que é dado gratuitamente, né, por Jesus, por Deus para nós, também não vai surtir efeito. Tudo aquilo que Deus revelou, né, através de Jesus, o projeto de salvação, nós chamamos de depósito da fé. É um tesouro que foi confiado à igreja para que fosse guardada, isto é, que fosse protegida. Não é guardada, deixada lá, né, todo esse tesouro. Não é só guardar lá como às vezes a gente guarda um bem que nós temos. Não. Seja, fosse guardada, fosse protegida, né? Que fosse mantida toda a verdade revelada. A igreja tem a missão de interpretar e transmitir fielmente a todos até o fim dos tempos, né? Então a igreja, a missão da igreja é, né, interpretar, né, essa revelação de Deus e transmitir fielmente até o fim dos tempos. Então, né, até até a segunda vinda de Jesus, né, a igreja, a missão dela é transmitir a revelação que Deus fez. A fé da igreja professada por aquele que crê, mas participa no nós cremos, que é a vida, que é a fé da igreja. Crer é, portanto, tomar parte em uma convicção comum. Antes de tudo, é a igreja que crê e dessa forma carrega, alimenta e sustenta a minha fé. É na igreja que nós recebemos a fé e a vida nova em Cristo pelo batismo. Então, como eu falei antes, né, que a resposta, né, que a fé é um ato pessoal, né, livre do homem, a iniciativa de Deus, mas que não é um ato isolado, né? Então, a fé que eu professo não é só minha essa fé, né? Apesar de eu professar a fé, né, aquilo que eu acredito, mas eu professo eu tenho que professar a minha fé juntamente com a igreja, né? A igreja é a primeira a professar a fé, né? E juntos, em comunidade, nós professamos essa fé. Essa fé que, como eu falei anteriormente, que a igreja é guardiã, né, dessa
dessa revelação da fé, né? Então, essa fé que é guardada, que é transmitida pela igreja, que nós devemos acreditar, né? Como eu falei lá no início, né? Que a fé é você crer nas verdades, né, difundidas pela tua religião, né? Se nós professamos ou se nós queremos professar a fé católica, nós que temos que acreditar no que a nossa igreja acredita, né? No que na palavra de Deus, né? Também interpretada pela igreja, né? Então a igreja ela tem a responsabilidade de interpretar, né? E quando eu falo igreja, né? Eu falo o Papa, eu falo os bispos, né? Esses, né, fazem parte do magistério da igreja, né? Que são responsáveis pela interpretação da palavra de Deus, né? Para que a gente possa entender melhor, para que nós possamos compreendê-la melhor, né? E a transmissão da fé, né, da fé, da própria revelação, ela ocorre para que os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E é realizada de duas formas, né? A tradição oral, né, que é a pregação dos apóstolos, né, que eles transmitiram o que viram e ouviram, né, com a convivência com o Senhor, né? Então tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles viram, né, toda a vida de Jesus compartilhada com eles, né, tudo aquilo que eles viram ou ouviram, né, eles transmitiram de forma oral. E também a tradição escrita, né, que é a mensagem da salvação que os apóstolos puseram no papel, né, ou no pergaminho lá, né, que é a palavra de Deus, né? Então nós devemos essa revelação é transmitida então de forma oral, né, aquilo que os apóstolos falaram, né, viram, né, e aquilo que foi colocado, né, foi escrito, né, com inspiração do Espírito Santo. Então, essas duas formas de transmissão da revelação. E a fé católica, né, ela é fundamentada em 3 pilares, né? 3 pilares. O primeiro é a Sagrada Escritura, né? A Bíblia, a Palavra de Deus. Então, essa é a primeira, né, é o primeiro pilar. O segundo pilar é a tradição, né? Aquilo que foi passado, aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, né? Então, os apóstolos lá no início no início das primeiras comunidades cristãs, então eles foram transmitindo de forma oral, né, aquilo que eles viveram, né, aquela convivência com Jesus, né? Então eles foram transmitindo, então tudo aquilo aí foi repassado, né? Foi repassado, né? É a tradição da igreja. E a terceira, né, é o Sagrado Magistério, aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? E a terceira, que é os papas, né? Os papas, né? Claro, tiveram vários papas, né? Mas hoje é um só, né? Mas o Papa e os bispos, né? Eles têm o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida, né? E essa autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Então, né? E como que chega até nós, né, essa interpretação da palavra de Deus, como está escrito aqui, que é o encargo, né, que o magistério da igreja tem, né, através dos documentos, né? Então, esses laranjadinhos aqui, né, são documentos do Papa Francisco, né,
Então tem uma exortação, né, apostólica sobre o chamado à santidade no mundo atual, né? Temos aqui o Evangelho Gaudium, né, que é sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Também temos a exortação que é sobre a família, né, o amor na família, né? Então esses três aqui são documentos que o Papa, né, rezando com a ação do Espírito Santo, escreveu para nós, né? Então, isso aqui, né, é um pilar, faz parte do pilar da nossa fé, né? Aqui, nesses outros aqui, nós temos vários documentos que são da CNBB, né? Conferência Nacional dos Bispos, né, do Brasil, né? Então, são vários, né? Ação evangelizadora na igreja, a iniciação à vida cristã, né? Cristãos leigos e leigas na igreja. Então são outros, né? Para quem conhece, né? Comunidades e comunidades, né? Às vezes a gente pergunta assim, da onde que surgiram as células na paróquia Santa Rita? Ah, foi uma invenção do Padre Pedro, né? Do nosso então, do nosso pároco, né? Antigo pároco, né? Então, foi invenção foi tirada da cabeça do Padre Pedro. Não, aqui ó, esse livro aqui fala da comunidade de comunidades, uma nova paróquia, né? Então, tudo serve para as diretrizes que a igreja passa para nós, né? Temos o diretório, né, da catequese. Então, a nossa catequese, né, a forma que hoje é feita a catequese, tá aqui, ó, né? Quem tiver curiosidade de ler, né, é muito importante, né? A leitura, né, daquilo que o nosso pastor, né, o bispo, o Papa nos escreve, e também os bispos escrevem para os cristãos, né? Então, para os cristãos católicos, né? Porque o que está aqui e o que está aqui, né, serve para nós católicos. Claro, muita coisa ali serve para os outros de outras religiões, né? Mas eles não têm, né, se eles professam a fé deles, eles não precisam acreditar, né, no que o Papa diz, no que o bispo fala, né? Eles precisam acreditar em Deus. A primeira, né? Também temos o catecismo, né, da Igreja Católica, né? Até por sinal, nossa tarefinha vai ser, né, uma pesquisa aqui no catecismo, depois eu vou falar para vocês. E o mais importante, né, para nós, que é a Bíblia Sagrada, né? Que é a própria palavra de Deus que tá contida nela, né? Para encerrar, eu gostaria só de falar para vocês um pouquinho das características da fé, né? E eu quero citar 4 delas, né? A primeira é a liberdade da fé, né? Já foi falado, o homem ele deve responder a Deus crendo por livre vontade, né? Eu posso escolher acreditar em Deus ou não, acreditar na sua proposta de amor, de salvação ou não. Mas, né, é assim como ele criou nós, já falei, né, como com o livre-arbítrio, de conhecer entre o bem e o mal, tem as consequências, né? Se eu escolho o mal, né, eu escolho o pecado, eu escolho a morte. Se eu escolho o bem, eu escolho a vida. Também, se eu escolho acreditar em Deus, eu vou acreditar, né, existe uma consequência. Se eu não acreditar em Deus, existe outra consequência, né, que nós vamos ver já na sequência. A segunda é a necessidade da fé, né? Então, nós temos que ter fé, né? É necessário para obter a salvação crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Então, para que nós sejamos, se você quer ser salvo, se eu quero ser salvo, né,
eu tenho que acreditar em Jesus e naquele que enviou Jesus, que é Deus, Deus Pai. Essa é uma condição para que nós sejamos salvos, acreditar em Jesus. A terceira é a perseverança na fé. A fé é um dom gratuito de Deus, concedido ao homem. Podemos perder esse dom. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo precisa do alimento, do feijão com arroz, a nossa fé também precisa de um alimento. E o principal alimento da nossa fé é a palavra de Deus. É estar cada vez mais perto dele, ter intimidade com ele. Esse é o nosso principal alimento para aumentar a nossa fé. Se a tua fé está meio curtinha, o alimento está aqui. Se aproximar mais de Deus. Se Ele deu esse dom, essa graça para nós, de termos fé, para que nós possamos alimentar, Ele mesmo é o alimento. E por fim, a fé, na quarta característica, a fé é o começo da vida eterna. A fé nos faz degustar como antecipação a alegria e a luz, a visão beatífica, ou seja, de ser santo. Meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Então, se você realmente acredita em Deus, se você acredita na palavra dEle, se você acredita no amor dEle, se você acredita que Ele vai te salvar, você já vai estar vivendo aqui na terra as glórias do céu. Espero que vocês tenham espero ter respondido as perguntas lá do início do nosso encontro de hoje, e gostaria de pedir para que o Espírito Santo conceda a cada um de nós o crescimento na fé, que Ele nos aproxime cada vez mais de Deus, para que nós possamos crescer na fé. Às vezes, como eu falei aqui, a perseverança na fé, talvez no momento que a gente esteja vivendo agora, eu não esteja tão perseverante na fé assim, com tanta dificuldade que o mundo está vivendo, que a humanidade está vivendo. Talvez eu não tenha essa perseverança, não tenha mais esperança, tenha acabado, ou diminuído bastante. Então, se você de repente está com essa desesperança, procure se alimentar com a palavra de Deus. E nós temos oportunidades diversas para fazer isso. Durante a semana eu tenho postado para você os vídeos com a reflexão da palavra, que é feita pelo nosso padre, nosso pároco, o padre Evandro. Também faça um estudo da palavra diário. Temos o terço, a oração também é um alimento para a nossa fé. Temos o terço diário. Então, alimento para a nossa fé nós temos, basta nós querermos. Então, como é uma livre adesão, minha ou tua a Deus, cada um é livre para aderir ou não. Como tarefa, para essa semana, como compromisso de crescimento, eu sugiro que vocês ou comprem o Catecismo da Igreja Católica, ou baixem pela internet, facinho ali, baixar pela internet. E a nossa tarefinha vai ser uma leitura, uma leitura vai começar lá no capítulo 26 do Catecismo e vai até o 184, Então começa
no capítulo 26 até o capítulo 184, terminando com o creio. Uma segunda proposta que eu gostaria de fazer, essa leitura, né, não precisa você ler tudo nessa semana, né? Vai lendo aos poucos, né? Vai lendo aos poucos, não precisa ler tudo, né? Mas vá lendo, né? Vá lendo que você vai compreender um pouco mais o que é fé. Também, né, eu gostaria que eu sugerir um filme, né, uma sessão pipoca aí para nós, né, durante essa semana. Né? Pega lá a família, reúne a família, né, quem está na sua casa lá e pode estar participando junto com você, e assista um filme. Né? E eu vou indicar um filme muito bom para vocês. Né? Deus não está morto. Talvez você já até tenha assistido esse filme, né? Mas assista de novo. Né? Assista o 1, né, o primeiro. Depois que você assistir, você vai fazer um pequeno resumo, né, desse filme e mandar para nós. Essa é a tarefa para essa semana. Né? Para, durante essa semana, você assistir esse filme, é o convite para você assistir esse filme, e fazer esse pequeno resumo, né, do filme para encaminhar para nós catequistas, né? E a leitura do catecismo vocês podem estar fazendo aí, né, durante, né, o tempo necessário para vocês. Né? Também é muito importante, se vocês quiserem adquirir, né, os documentos aqui da CNBB, né, as encíclicas do Papa, né, é muito bom, né, para o nosso crescimento. Né? Terminando agradecendo pela presença, né, pela participação de vocês, né, nesse encontro, né? Agradecer realmente a Deus, agradecer ao Espírito Santo que nos tem dado força, nos conduzido nesse tempo, né, e pedindo a proteção de Maria, né? Ela que é nossa mãe, é a fé que nós professamos, nós católicos professamos que Maria é a mãe de Deus, que Maria é a mãe da igreja, que Maria é a mãe de Jesus e que ela é a nossa mãe. Né? Por consequência disso, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros, né, do Pai. Nós somos irmãos em Cristo e somos filhos de Maria. Né? Essa é a nossa fé. Né? Se você não acredita nisso, né, infelizmente você não está professando a fé católica. Né? Então, se você tem interesse, se você gostaria realmente de professar a fé católica, né, uma das coisas é acreditar em Maria. Né? Uma das exigências, né, é acreditar em Maria. Né? Pedindo para que Maria nos proteja, nos acolha, né, interceda por nós junto a Deus. Gostaria de terminar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terminamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.